Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Julie Moraes e o tema que eu escolhi para o vídeo de hoje é como seguir adiante apesar das críticas. Na grande maioria das vezes, quando a gente quer começar um projeto novo ou inicia uma nova fase na vida, uma mudança, a gente começa a perceber muita oposição ao nosso redor, né? E muitas vezes é de pessoas que são mais próximas da gente, que realmente gostam da gente, que nos valorizam. Isso acontece porque essas pessoas já têm uma ideia sobre você e do que você é capaz de fazer ou não. Então, quando você conta os seus projetos, né, as suas ideias, você espera uma reação positiva, palavras de incentivo, motivação, e aí você acaba se frustrando e até às vezes se desmotivando por conta dessas opiniões. E essas reações negativas muitas vezes são inconscientes, né? Um medo de você se frustrar, uma preocupação, um medo de você deixar a pessoa para trás, né? Vai acabar abandonando ela, ou de você não dar conta e depois se frustrar, ou então de dar conta e tudo isso acontecer. E outras pessoas, claro, que fazem isso por inveja, por comparação, por competição, que não desejam realmente o seu sucesso. Então, se você não tiver muito claro o que você quer fazer e o porquê, principalmente, você acaba desistindo, né? Por conta da opinião e dos comentários dessas pessoas, do ponto de vista delas. Então, é muito importante ter esse discernimento, né? De para quem a gente compartilha os nossos projetos e as nossas ideias. Eu, por exemplo, sempre fui muito aberta. Eu sempre compartilhei com muita empolgação as novidades, as coisas que eu tinha em mente, né? Os meus sonhos. Até que eu percebi que isso minava a energia, sabe? E eu acabava desistindo sem nem mesmo começar. Então eu parei de fazer isso e comecei a seguir os meus projetos em silêncio. E esse hábito, na verdade, de você compartilhar e querer falar para as pessoas sobre as coisas que você tem em mente, é uma forma de você obter validação, né? Você espera que a pessoa te apoie, concorde, valide a sua ideia. Isso também é um padrão inconsciente que eu aprendi a mudar. E isso fez toda a diferença na minha autoestima, na minha autoconfiança. Aprendi a confiar mais na minha intuição, a seguir aquelas inspirações que eu recebia, né? E colocar em ação. Além desse comportamento ser desgastante, né? Você precisar da aprovação do mundo antes de você se decidir a fazer alguma coisa, isso também acaba te auto-sabotando, porque você não dá continuidade, você não recebeu aquele incentivo que você pensou que ia receber, que você precisava. É uma grande libertação, um grande alívio quando a gente percebe o padrão e libera. E isso é um processo que demanda tempo e dedicação, claro, porque é um processo de cura, né? E quando você para de dar essa atenção, né, para o mundo externo sobre os seus projetos, sobre aquilo que você realmente sente que tem que fazer, você acaba percebendo que o pior inimigo é a sua própria mente. E aí é muito importante você nutrir constantemente a sua autoconfiança, né? Lembrar de coisas do passado que você fez e foi bem-sucedida. Confiar de que se você teve a ideia, se a ideia veio para você, é porque você dá conta, porque você consegue fazer acontecer. Também começar a conectar mais com a sua verdade interior, com a sua essência, através da meditação, da respiração consciente. Dá um passo de cada vez, né? Você não vai começar hoje e terminar amanhã. Isso é um processo, isso envolve tempo, dedicação, organização. E é também essencial se cercar de pessoas de sucesso, né? Pessoas que já alcançaram seus sonhos, que já chegaram onde queriam, pessoas que já alcançaram aquilo que você quer fazer, se for algo que já existe no mundo, enfim. Porque às vezes a gente tem uma ideia que é inovadora, e tem outras vezes que a gente tem uma ideia de criar algo que já existe. Então, deixar de lado a comparação, a competição também, né? Se inspirar nas pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. E não colocar o excesso de pessoas que já fazem isso como um obstáculo. Então, por exemplo, eu poderia não ter vindo no YouTube gravar meus vídeos, porque já tem muita gente no YouTube falando disso, falando de autoconhecimento, falando de curas, mas eu sou uma pessoa única, eu tenho os meus talentos, as minhas experiências, que podem ajudar as pessoas que outras não ajudam. Então, não existe mais isso de comparação e competição, entende? Isso, inclusive, é uma grande autossabotagem. A gente fala, não, mas já tem muito isso no mercado, mas já tem muita gente fazendo isso. É uma autossabotagem. A gente está se parando pelo medo de não dar conta ou de não ser o suficiente. E o que realmente faz as pessoas prosperarem hoje em dia é a autenticidade. É quando você se expressa, quando você diz a sua verdade, quando você mostra para o mundo quem você é. Então, cada vez que você se pegar duvidando do seu potencial, questionando o seu valor, começa a observar aquilo que está passando pela sua cabeça, o que você está sentindo,
E como eu já mencionei anteriormente em outro vídeo, acredito que tenha sido no último, é legal ter um diário que você anote todos os dias os seus insights, os seus progressos, sonhos que você teve à noite, as suas emoções, né? Como você se sentiu ao longo do dia. É uma forma de organizar a mente, né? E as emoções. É muito fácil falar, confia em si mesmo, né? Vai dar tudo certo. Tudo bem, pensamento positivo é importante, mas nós temos experiências passadas que nos mostram que as falhas são possíveis, né? Que a gente é falho, que a gente às vezes não dá conta e a gente tem medo de falhar novamente. Então é legal ver essas falhas, entre aspas, do passado como um processo para chegar no seu destino, né? Para chegar onde você realmente tem que estar. Que foram experiências, né? E aprendizados necessários para o seu amadurecimento. E que nada que a gente faz é em vão, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, às vezes relacionamentos que a gente faz no passado e depois retornam para te ajudar de alguma forma. Eu tenho alguns exemplos sobre isso, né? Eu conheci uma pessoa em 2020 e a gente acabou se afastando por conta da pandemia, eu mudei de país e a vida deu um jeitinho de nos reaproximar, mesmo distantes, né? A gente voltou a se falar e hoje a gente é super amigas e trabalha juntas e tem várias conversas profundas, assim, sobre os nossos processos de transformação. Então é bem legal quando a gente começa a olhar para trás e parar de focar naquilo que deu errado, como algo que deu errado. Porque na verdade tá tudo certo, né? Tá tudo te conduzindo para onde você tem que estar, para onde você tem que chegar. Dando sempre um passo de cada vez, né? Com presença, vivendo o momento presente. Então é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, espero que tenha te inspirado de alguma forma. E se você sentir no coração que quer ajuda profissional, eu sou terapeuta energética, trabalho com terapias individuais e coletivas e também atendo com tarô intuitivo terapêutico. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.